Porque sou católico, a terceira parte deste especial. Fique comigo que você vai gostar. Olá, eu sou o jornalista Marcos Cobolt, sou católico e trabalho na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. E hoje eu quero continuar o especial contando por que eu sou católico. Vou falar do meu amadurecimento na fé, especialmente na participação da missa, no meu amor à missa que eu fui conquistando ao longo do tempo, e vou falar também sobre sacramentos. Quando fui batizado, crismado, fiz a primeira comunhão e recebi o sacramento do matrimônio. Fique comigo. Eu quero começar esta terceira parte, então, falando sobre missa, sobre participação na missa. Lembrando que nos 2 episódios anteriores, que você pode conferir do meu canal, do porquê eu conto porque eu sou católico, eu conto toda a minha dificuldade, todo o meu desafio que foi iniciar a minha participação nas celebrações da Santa Missa, que eu não conhecia, não entendia tão bem, e contei até alguns episódios pitorescos em que eu não entendia tanto o que estava acontecendo ali, que algumas vezes eu acabei até pegando no sono. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, ao longo da participação, participando das missas efetivamente, amadurecendo, conhecendo. Eu fui, então, tomando gosto pela Santa Missa, por todas as partes da missa, entendendo mais o que estava acontecendo ali, e aquilo deixou de ser um peso e começou a se tornar uma alegria, então, participar da missa dominical, e ajudou também bastante participar de missas durante a semana também, sempre que eu tinha essa disponibilidade. Então, ao longo do tempo, ao longo da caminhada, ainda estou falando de antes de receber o sacramento do batismo e os demais sacramentos, participar da missa tanto diária durante a semana, quanto da missa dominical e fazer parte da equipe de liturgia, estar inserido na comunidade, foi aumentando a minha devoção, o meu amor e a minha necessidade de estar ali, de estar participando da missa, foi um processo gradativo de amadurecimento, que na verdade segue até hoje, né? Nós sempre devemos buscar conhecer mais a missa e há tantos elementos para ser conhecidos. Mas o caminho, o processo de maturação da minha fé na missa foi esse: participar mais e conhecer mais para ter um amor verdadeiro. E sabe o resultado final disso? É que se no começo uma missa de 1 hora parecia demorar horrores, com o passar do tempo, participar de uma missa até um pouco mais longa, de 1 hora e meia, de 2 horas, não era mais um fardo. Tanto que hoje, no meu trabalho, às vezes nas ordenações que eu acompanho, elas duram às vezes mais de 2 horas e não há nenhum problema nisso. Depois de falar da missa, quero somar outro ponto importante: a minha preparação para o batismo. Veja como as coisas se interligam. Cada vez mais eu estava conhecendo a missa e gostando de participar da missa, e também estava preparando a minha catequese de batismo, estava fazendo a catequese para receber o sacramento do batismo. Então, como as duas coisas se interligaram, à medida que eu fui amadurecendo a minha fé, que eu fui gostando mais da missa, a catequese também foi se tornando cada vez melhor, eu estava conhecendo mais e estava caminhando rumo à preparação, então, para receber o sacramento do batismo. E quando isso aconteceu? Quando eu terminei a preparação, um fato engraçado, eu e o padre começamos a conversar sobre a data. E no fim de semana, no sábado ou no domingo, ele disse que seria melhor no domingo, que a missa ali na paróquia era mais cheia, mas o dia que caía no domingo seria um 11 de setembro. Aí eu achei meio estranho, né? Receber o sacramento no dia 11 de setembro, lembrando do atentado lá das Torres Gêmeas. Então, passamos para o sábado. Então, no dia 10 de setembro de 2011, então, eu recebi o sacramento do batismo e também da primeira comunhão. Então, depois de um processo aí que começou no dia 24 de dezembro de 2008, com a minha participação na Santa Missa pela primeira vez, quase 3 anos depois, então, eu me batizei e recebi a primeira comunhão. Voltando um pouquinho para trás, um outro fato importante acontecia na minha vida. Eu e a minha então namorada noivamos e decidimos receber o sacramento do matrimônio.
Qual foi a importância de receber o sacramento do matrimônio neste meu processo do porquê sou católico? Acho que vocês vão entender muito bem, né? O sacramento, ele tem um valor, uma importância para nós católicos, e depois de 2 anos e alguns meses de relacionamento, então, a minha namorada e eu decidimos nos casar. E o que é que eu gostaria de destacar aqui para vocês que estão acompanhando esta série? O primeiro ponto que foi muito importante: nós não estávamos preocupados com fazer uma grande festa, nós estávamos preocupados em receber o sacramento. Nós não estávamos numa condição financeira tão boa naquela época, né? Nós não podíamos gastar assim fortunas numa festa. Então, o primeiro ponto foi conversar com o padre lá da igreja, onde nós queríamos fazer o casamento, especialmente a minha esposa, uma igreja que ela gostava muito, Nossa Senhora da Conceição, aqui no centro de Porto Alegre. Conversamos com o pároco e ele entendeu a nossa situação e concordou em que o valor que a gente deveria pagar seria um valor bastante mais acessível, né? Entendeu o fato de nós sermos católicos e a gente conseguiu um bom negócio, uma ótima negociação para que estivesse dentro do nosso orçamento. E o casamento foi com uma missa. Isso é outro ponto que eu gostaria de destacar. Nós não gastamos nada praticamente com decorar a igreja. Foi uma celebração de missa, onde nós recebemos, então, eu e a minha esposa, o sacramento do matrimônio. Então, o meu casamento foi no dia 29 de outubro de 2011. E o que aconteceu? Uma semana depois, eu recebi o sacramento da crisma. E eu recebi o sacramento da crisma depois, a pedido do padre, onde eu recebi o sacramento do batismo e da primeira comunhão, para que eu pudesse ser crismado junto aos outros jovens da comunidade da paróquia Jesus Divino Mestre, aqui de Porto Alegre. Então, o celebrante foi o Monsenhor Tarcísio Scherer, que era o vigário da Arquidiocese de Porto Alegre na época, hoje em 2024 residindo no lar sacerdotal, um grande sacerdote, 92 anos, um padre muito querido. Então, no dia 6 de novembro de 2011, eu tinha completado então os sacramentos da iniciação da vida cristã, batismo, primeira comunhão, crisma, e também já tinha recebido o sacramento do matrimônio e buscado já o sacramento da reconciliação. Então, depois de receber os sacramentos, há 13 anos atrás, a vida de fé seguiu, né, um processo de amadurecimento, de busca de conversão constante, de luta, é uma luta, né, diária para nós sermos bons cristãos, bons católicos. Eu espero que você tenha gostado deste especial dividido em 3 partes do porquê sou católico. Um grande abraço e até a próxima.